Lucas 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você repete comigo? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos orar. Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Pai, fala conosco aqui nessa tarde mais uma vez. Ministra as nossas vidas, Senhor. Tu sabes, Pai, nos ajuntamos em torno do Senhor, do Teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos dá acesso ao Santo dos Santos, à presença do Altíssimo. Estamos aqui por Tua causa, Jesus, porque cremos na Tua força, cremos no Teu poder, cremos na Tua misericórdia, e a Tua força, Teu poder e a Tua misericórdia, que tem nos resgatado ao longo da nossa vida, de tantas coisas, de tantos males, de tantos perigos, e ó Deus, estamos sempre enfrentando tantas dessas coisas, mas ó Pai, temos aprendido a confiar no Senhor, temos aprendido a esperar no Senhor, temos aprendido a recorrer ao Senhor, e quem tem nos ensinado isso é o Senhor mesmo, e nós temos tido respostas, porque o Senhor é Deus de respostas. Então nessa tarde, cada um que o Senhor trouxe aqui neste santo lugar, trata conosco, Senhor. Libera a Tua palavra agora, com unção e graça, e fala profundamente ao coração de cada um de nós, que cada um tenha esse sentimento, essa sensação, Deus está falando comigo aqui, que de fato, Pai, o Senhor trate com cada um de nós, porque o nosso coração está aberto para contigo, Senhor, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus, amém. Por favor, senta no seu lugar. E nós vamos com muita atenção refletir na palavra dessa tarde. O tema do culto é um tema muito importante, muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo, mas não vamos imaginar que seja o mal dos nossos tempos. Infelizmente, nós estamos lidando com esse que é uma das marcas das consequências da queda do homem lá no Jardim do Éden. Deus nos criou para sermos uma espécie cheia de vigor, cheia de alegria, cheia de força e de prazer em viver, mas muitas vezes as dificuldades da vida são tantas que elas vão esmurecendo o ser humano. Esse texto que nós vamos refletir, nós podíamos ler a parábola toda, e eu sei que ela é do conhecimento de todos nós que somos estudiosos da palavra de Deus, mas eu quis focar especialmente na motivação que levou Jesus Cristo a expressar essa figura, essa parábola diante das pessoas naquele dia. Ele está dizendo, o texto começa dizendo justamente da motivação do Senhor Jesus Cristo. Quando Lucas escreve a parábola que Jesus vai contar, ele, antes de escrever a parábola, ou seja, a história que Jesus vai contar, ele faz questão de explicar a motivação com a qual Jesus ia contar aquela parábola. Eu precisava que você olhasse para mim. Então eu quero que você preste atenção nesse detalhe, porque ele é muito importante. Ele vai contar a parábola, que é uma história, a história de uma viúva que está necessitando de uma providência, que iria aliviar algum fardo pesado que ela estava carregando, um problema que ela precisava de ver solucionado, mas não dependia só dela, dependia de uma outra pessoa, que era uma autoridade na cidade, e ela ia se deparar com a resistência dessa autoridade, com a má vontade dessa autoridade, e isso poderia ter causado nela um abatimento tal, que ela simplesmente largasse para lá e resolvesse amargar aquele sofrimento por conta de se deparar com essa má vontade, com essa resistência. E na história que Jesus vai desenrolando, ele vai demonstrando justamente que ela faz exatamente o contrário. Quanto mais resistência ela encontra, mais estímulo ela encontra para enfrentar, porque ela estava focada num livramento que ela precisava e que dependeria da resposta positiva daquela autoridade que ela foi recorrer. Então nós poderíamos ficar horas aqui falando da viúva, da história que Jesus está contando, do que aconteceu com ela, do comportamento dela, do resultado final, enfim, dessa parábola. Mas eu senti de Deus da gente trabalhar na motivação que levou Jesus Cristo a contar a história desta viúva.
E nós não precisamos ficar tentando adivinhar qual terá sido essa motivação, com que interesse ele vai contar essa história, porque o Lucas faz questão de especificar qual era esse interesse dele, o que estava no coração dele ao contar essa parábola. E está justamente no versículo que nós acabamos de ler. Lucas fala assim: e Jesus contou a eles uma parábola sobre o quê? Ele contou uma parábola sobre um propósito e sobre um dever. Preste atenção nisso. Ele conta essa parábola para ensinar àqueles seus ouvintes sobre um propósito que precisava ser alcançado. Um propósito que é fundamental na vida dos seguidores de Jesus Cristo. Na verdade, ele é fundamental na vida de todo ser humano, independente da fé que professe. Mas ele é indiscutivelmente, simplesmente indispensável na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Que tem essa ousadia, eu vou falar assim, pelo contexto da sociedade que nós estamos vivendo hoje, porque você hoje abrir a sua boca na cidade e falar que você é um servo de Deus, que você é um cristão, professo, evangélico, desceu as águas do batismo, frequenta regularmente a sua igreja, coopera com os trabalhos na sua igreja, isso faz com que as pessoas carimbem a gente com alguns rótulos bem depreciativos, bem negativos. Então, hoje em dia, você tem que ter aqui no nosso ocidente essa ousadia, essa convicção, essa serenidade e esse espírito independente, que não depende da aprovação do mundo, para você confessar Jesus pelas ruas da cidade e fazer isso sem arrogância, mas com absoluta confiança e tranquilidade e firmeza. Eu sou uma pessoa que creio em Jesus Cristo e não creio de qualquer maneira, eu não creio apenas conceitualmente, eu creio ao ponto de entregar a minha vida para Ele, fiz isso, entreguei a minha vida para Ele, hoje eu vivo para servir Jesus Cristo. As pessoas vão ficar assim de queixo caído diante de nós, como quem diz, mas ainda existe gente assim? E nós vamos dizer, existe, pois eu não estou aqui na sua frente, eu sou exatamente isso, discípulo de Jesus Cristo. Então a essas pessoas, Jesus quer ensinar um propósito que cada um desses indivíduos que seguem a Jesus Cristo precisam alcançar nessa vida, ainda nesse tempo da existência. É fundamental, porque sem esse propósito alcançado, nós vamos sentir que a vida em algum momento nos esmaga. Em algum momento o peso é tão extraordinário que nos sufoca, que nos deixa sem ar, e nós realmente desfalecemos. O Senhor Jesus está falando do propósito. O propósito é nunca desfalecer. Primeiro, eu quero focar nesse que é o propósito. E então nós vamos partir para a primeira palavra que ele fala, que é o dever, que se eu o cumprir, eu chego a esse propósito. Mas o propósito que ele quer ver alcançado na vida de cada um dos seus discípulos é esse: que a gente consiga não desfalecer. Ou seja, não perder as forças, não perder o ânimo, não perder o vigor, não perder a ousadia, a valentia, a coragem diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Ele fala que ele chama isso de dever. Preste atenção nisso. Ele não está nos fazendo uma sugestão, ele não está tentando nos convencer, ele está apresentando um padrão que é essencial na vida do cristão. E não apenas ele é essencial, como ele faz parte dos planos de Deus para a construção da minha vida espiritual, da sua vida espiritual. Ah, mas eu não sou um pastor, eu não sou um pregador de púlpito. Você é um cristão? Você é um discípulo de Jesus Cristo? Então faz parte do plano dele para todos nós. Que isso esteja na estrutura da nossa convivência com Ele, da nossa intimidade com Ele, da nossa caminhada com Ele. Que nós cheguemos a essa condição de estar sempre fortalecidas, sempre fortes, sempre animados, sempre dispostos, sempre com aquele entusiasmo, sabe? Sempre cheio de energia, cheio de vontade de lutar, de enfrentar e de ver as coisas acontecendo. Esse é o propósito. Nós já chegamos nele? Algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida a gente está assim. Mas a gente consegue, do jeito que Jesus está falando aqui, ele está falando que não esmorecer ou estar sempre forte é uma coisa que deve ser exatamente assim, constante, sempre forte, sempre forte, sempre forte. A gente tem conseguido?
Vamos analisar a realidade da nossa vida aqui na terra. Isso aqui é o propósito a ser perseguido. Mas alguma de nós já chegou nisso? Nós já conquistamos isso? Nós podemos garantir aqui que nós vivemos essa estrutura do nosso desenvolvimento como homens e mulheres de Deus? Nós já temos hoje uma conduta e um comportamento e uma atitude interior e exterior que reflita isso aqui? Sempre forte? Você sente isso? Você consegue estar sempre forte? Nenhuma de nós até hoje, né? Mas é um dever. Ele disse, é um dever buscar isso. Mas ele sabe que para nós é alguma coisa que vai oscilar mesmo. Porque nós não temos a estrutura que ele tem. Nós somos humanos. E, embora convertidos, nós continuamos com essa estrutura de seres humanos. De modo que essa luta, essa batalha espiritual na qual a gente vive, que na verdade todo ser humano na terra vive, mas nem todo ser humano tem consciência dela, só os discípulos de Jesus Cristo, os estudiosos da Bíblia, os que reconhecem a palavra como sendo que ela é a palavra de Deus, essas pessoas têm informações que o mundo renega, que o mundo não para ouvir e muito menos para absorver. Então as pessoas não compreendem que todo ser humano na face da terra é alvo do ódio de Satanás, é alvo da crueldade do adversário. E então o adversário está em guerra contra todo ser humano. E é bom para ele que as pessoas não se apercebam disso. E em algum sentido, elas também se sentem mais confortáveis, simplesmente ignorando a existência, a presença e a atividade de demônios e preferindo acreditar que isso tudo é conversa de crente, porque assim elas acreditam tudo a karma, azar, destino. E elas acham que é por conta disso que, às vezes, elas remam e não saem do lugar. Elas lutam e nada conseguem. Ou então, elas pouco lutam e conseguem tudo. Mas tudo que elas conseguem só traz tristeza, só traz tribulação. E o vazio permanece. Elas não entendem. Eu entendo, você entende. Porque o Senhor Jesus deixou muito claro que nós estamos numa circunstância da etapa da nossa existência, onde a nossa vida ainda existe dentro desse cenário de guerra espiritual, de batalha espiritual. Às vezes há alguém aqui diante de mim que já pode até compartilhar conosco em algum momento uma experiência muito pessoal e muito forte nessa batalha espiritual. Tipo assim, eu lembro de uma vez que eu estava dormindo, e aí no meu sono me dava a impressão de estar despertando ou profundamente adormecida, um negócio meio assim, indefinido, e eu sentia alguma coisa apertando a minha garganta e querendo me sufocar. Era uma presença pesada, terrível, e eu tinha dificuldade de acabar de acordar, de pronunciar alguma palavra, e foi uma batalha, foi uma luta, foi terrível, até que nós, naquele momento, fixando a mente em Deus, buscando socorro no pensamento, no momento a gente dá aquele brado, o sangue de Jesus tem poder, e aí aquilo evapora, e você acorda assim. Alguém já viveu uma experiência assim? São algumas das maneiras com que nós somos alertados para que a gente não se esqueça. Nós estamos numa batalha espiritual. E o adversário das nossas almas, e eu quero que você compreenda isso, não só da alma do crente, mas da alma de todo ser humano. O inimigo de todo ser humano, ele quer matar e ele quer destruir. Às vezes a gente vê os nossos semelhantes lá fora, e parece que o inimigo torna a vida deles tão prazerosa, tão agradável, tão divertida. Parece que o inimigo até virou amiguinho deles. Eles podem até estar sendo enganados, mas nós não. Nós sabemos que o adversário odeia o ser humano, porque nós somos feitos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e não nos dobramos diante de Satanás. Pelo contrário, nós prestamos culto a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas mesmo quem não se rende a Jesus Cristo, Satanás não está fazendo da vida das pessoas essa euforia toda porque é amiguinho delas. O prazer dele é destruir. Então essa vida vivida nesse contexto de batalha espiritual faz com que às vezes a gente se sente fortalecida, se sente pronta para esse combate, mas nem sempre. Tem momentos em que a gente percebe que esse avanço do reino das trevas contra as nossas vidas, ou contra as nossas famílias, ou contra a nossa saúde, enfim, qualquer área, nos abate.
Era a hora da gente estar cheia de vigor, cheia de disposição, cheia de valentia. Era a hora da gente estar cumprindo aqui o que disse Jesus Cristo, o dever de nunca desfalecer, nunca esmorecer, nunca perder as forças. Mas a gente não consegue o tempo todo. Nós vivemos essa batalha que ela é desgastante, porque Satanás ele é estrategista, ele sabe nos cansar e ir nos golpeando, e a gente vai pensando, meu Deus, quem vence um negócio desse? Quem é que consegue, qual que é o ser humano que consegue vencer um adversário desse? A verdade precisa ecoar na nossa mente, na nossa alma, no nosso ser. Ele é um adversário terrível. Mas não se esqueça, é um adversário vencido, derrotado, dominado pelo poder de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que reina sobre a nossa vida, que garantiu que Ele é o nosso Emanuel, Ele é o Deus conosco. Se Jesus sabe que os discípulos dele vão viver esse contexto de guerra espiritual e que nós meramente humanos vamos ter que ser afrontados com forças espirituais tão terríveis, como que ele pode prescrever uma coisa dessa, requerer uma coisa dessas, que a gente esteja sempre forte? É porque ele se compromete a estar sempre conosco. Ele se compromete a nos permitir participar da vitória eterna dele sobre esse adversário, que ruge como se fosse um leão, mas não é, porque o verdadeiro leão está do nosso lado, é aquele que luta por nós e garante a nossa vitória. Quando João tem a visão das coisas futuras, ele vê uma cena nos céus, e ele vê muitos salvos ali, e ele vê salvos com semblantes assim de adoração, cânticos de adoração, e então João conversa com aquele que lhe mostrava essa cena, e pergunta sobre aquela multidão, quem eram, de onde vieram, e então aquela pessoa responde para João assim, estes são os que viveram na terra, debaixo de grande batalha, de grande tribulação, e o inimigo os afrontou, e o inimigo os perseguiu, e o inimigo tentou contra a vida deles, mas sabe o que o anjo diz para João? Diz assim, mas esses que estão aqui, eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós temos vencido nessa batalha espiritual, não porque nós conseguimos ficar fortes o tempo todo, mas porque nós permanecemos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Ainda quando eu não estiver tão forte quanto eu deveria estar, eu permaneço debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Alguém pode me perguntar, está se sentindo forte? De verdade? Não, mas continuo debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Você está se sentindo animada para enfrentar essa batalha? Você está se sentindo confiante? Você está se sentindo empolgada com essa guerra? Não, mas uma coisa eu te garanto, eu continuo debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Eu não tiro a minha vida dessa posição. Um dia Ele nos ofereceu essa oportunidade. Um dia Ele fez com que o Evangelho fosse anunciado aos nossos ouvidos. A nossa vida estava indo por outro caminho, por outro rumo, por outra direção. Nós não estávamos em busca da proteção dEle, mas nós precisávamos dela, mas não sabíamos que precisávamos. Tipo nossas crianças, tipo nossos filhos, que quando nós sentamos para conversar, para aconselhar, para orientar, tudo que nós dizemos é para bem ou para mal? É para o bem deles. Nós queremos protegê-los. Eu te pergunto, eles entendem isso? Eles concordam conosco? Eles acham que é necessário ouvirem o que nós estamos falando aos ouvidos deles? Não, eles acham que tudo é exagero da nossa parte. Eles não têm consciência que eles precisam dos nossos conselhos para serem protegidos. Muitas vezes não é nem de maus elementos, é deles próprios. Porque se existem más companhias, elas não os amarram e arrastam à força. Eles vão após elas porque eles decidem ir. Então nós tentamos protegê-los. Nós tentamos resguardá-los para quê? Para poupar de sofrimentos desnecessários. Mas eles não enxergam, eles não entendem. E nós vivíamos assim, éramos assim, para com Deus Todo-Poderoso, que com amor tão maravilhoso nos amou desde quando? Desde quando você acha que Deus te ama? Desde quando? Desde o dia que você se converteu? Desde o dia que você desceu as águas do batismo? Desde o dia que você foi apresentado como membro de uma igreja? Desde quando Deus te ama?
Desde que você foi plantado no ventre da sua mãe, desde que Ele concordou que essa vida surgisse na face da terra, eu, você, personalidades individuais, criadas pelo Deus Todo-Poderoso, Ele nos amou desde sempre, e desde sempre Ele tem tentado cuidar de nós. Lembra daquela etapa da nossa vida, quando nós teimosamente vivíamos longe da proteção dEle? Só vai lá atrás rapidinho na sua memória, não fica lá não, você já vai voltar. Mas lembra daquele tempo, quanta coisa Ele fez para nos alcançar, de quantas maneiras maravilhosas Ele tentou entrar na nossa vida e abrir os nossos olhos para nos fazer perceber que Ele podia nos colocar debaixo dessa cobertura e dessa proteção. Nós fomos resistentes, nós fomos teimosos, nós resistimos a Ele, mas Ele não desistiu de nós. Porque como um pai que ama, Ele sabia que a nossa teimosia não era maior do que o amor dEle por nós. Assim como nós com nossos filhos. Por isso Ele nos alcançou e desde aquele bendito dia da nossa conversão, nós estamos vivendo debaixo da cobertura do sangue de Jesus. O que isso significa? Isso significa que nós estamos debaixo do único poder e da única força que vence Satanás. O poder do sangue de Jesus Cristo, da vida imaculada, derramada naquela cruz, no alto daquele monte, da vida rendida por amor e em resgate daqueles que confiariam nele para a sua própria salvação. Desde o dia da nossa conversão, no mundo espiritual, a nossa vida foi depositada debaixo da proteção desse sangue. É por isso que o adversário, ele tenta nos enganar, colocando às vezes situações tão desgastantes, tão sofridas, tão preocupantes diante de nós. É cilada de um lado, é armadilha do outro, é estratégia do outro, para ver se a gente vai ficando tão assustada, tão apavorado, tão intimidado, que a gente vai olhando para dentro da gente mesmo, e tem hora que a gente se desconhece, a gente pensa, nossa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, é muito sofrimento, é muito sofrimento. A nossa alma vai ficando assustada, acuada, intimidada. Nós vamos encolhendo de uma tal maneira e ouvimos Jesus falar, é seu dever não esmorecer, é seu dever não esmorecer. Você não pode perder as forças, você não pode perder o ânimo. Luta essa guerra, luta essa guerra. É o que Ele diz para nós, mas é claro que Ele tem que dizer isso para nós. Porque uma guerra que já está vencida. Qual que é a nossa dificuldade? Nós só temos que crer no que Jesus nos diz. Acreditar mais nele do que nas mentiras de Satanás. Porque não são só palavras. Porque se a gente for lembrar então, desde o início da nossa vida até agora, ou desde a nossa conversão até agora, nós vamos lembrar. Quantas vezes o inimigo levantou, se agigantou, tentou nos impressionar, tentou nos intimidar. Mas o poder do sangue de Jesus jogou ele por terra. Tanto é que se o microfone passar aí nas cadeiras de mão em mão, vai ter muita quantidade de testemunho que nós vamos escutar aqui nessa tarde. De bênçãos de Deus, de milagres de Deus, de livramentos de Deus. É verdade ou não é? Porque nós temos a palavra e nós temos os feitos, os atos poderosos de Deus para conosco. Quando Jesus vira para os seus discípulos, os que estavam ali e me representavam e representavam você, e Ele diz assim, eu tenho um propósito para a sua vida cristã, que você consiga chegar a um ponto de estar sempre forte, sempre forte. Meu Jesus, isso depende de quê? Primeiro, depende de você crer nos recursos espirituais e sobrenaturais que já são teus. Mas eu sou um crente tão falho, mas você é um o quê? Um crente. Você acrescentou dizendo, eu sou um crente tão falho. E eu te pergunto, quem não é? Qual de nós não é? Quem de nós não tem falha alguma? Qual de nós vence Satanás pela nossa própria perfeição? Não significa que não devemos buscar a santidade, a retidão, a perfeição. Mas não imagine que seja por esses recursos que nós temos tido vitória. As nossas vitórias vêm pelo poder e a perfeição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu chego diante dele, você chega diante dele e fala, Senhor, eu estou diante de ti, crente, falho,
mas crente. Eu continuo confessando, Jesus é Senhor da minha vida. Eu tenho pecados, tu sabes que eu tenho e eu também sei, mas o Senhor sabe, eu estou em guerra contra os meus pecados. Eu não estou de braço cruzado aceitando meus pecados. Eu não estou acomodado e confortável desfrutando dos meus pecados. Eu tenho vergonha deles, eu os rejeito, eu os reprovo, eu estou em guerra contra eles. Tá bom, de vez em quando eu escorrego em alguma tentação e os pratico de novo, mas tu sabes, Senhor, a minha luta é constante contra os meus pecados, por causa do temor que eu tenho para contigo e da gratidão que eu tenho com o Senhor. Então Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo a nosso respeito, e Ele está dizendo para nós, é importante que você esteja forte, fortalecida, fortalecido, restaurado, animado, para enfrentar. Por quê? Porque não vou te enganar, essa guerra vai continuar, esse embate com as estruturas das trevas contra os filhos de Deus, continua até o fim da história da igreja na face da terra. Para mim vai terminar no último dia da minha vida, para você vai terminar no último dia da sua vida, mas quando nós formos, outros crentes permanecerão aqui, e a batalha vai continuar até o último dia. Mas nunca se esqueça, é uma vitória já garantida, porque Jesus garantiu para nós. É uma situação difícil, porque quando as dificuldades vêm, quando as doenças vêm, quando os problemas vêm, nós ficamos realmente com a nossa mente ocupada demais com aquelas coisas. Quando se trata de problema de saúde, quando se trata dos nossos receios em relação aos nossos filhos, então, nesse mundo conforme ele está, e às vezes os filhos vão mudando de etapa no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e aquela coisinha tão fofinha que começou nos nossos braços, né? Tudo tão engraçadinho, só falava coisa bonitinha e carinhosa para nós, vai mudando de faixa etária e vão se apresentando às vezes tão petulantes, arrogantes, resistentes, rebeldes, e nós ficamos tão assustados pensando, onde que vai dar isso, meu Deus? Que tragédia está indo procurar vivendo dessa maneira? E essas coisas todas enchem a nossa cabeça, perturbam o nosso sono, tiram a nossa paz interior, e dessa forma a nossa energia, o nosso vigor, a nossa força para enfrentar as lutas da vida, elas vão minando, elas vão escoando, e nós olhamos para nós mesmas e ralhamos conosco e dizemos, mas você não podia estar assim, não agora, você podia até ficar assim desanimadinha, quando tivesse tudo tranquilo na sua vida, mas agora é hora de combate, a guerra se levantou de novo contra tu, contra a tua casa, contra teus filhos, contra teu casamento, contra a tua saúde. Isso não é hora para estar assim desfalecida. E a gente diz, mas não é porque eu quero, eu não consigo. Aí vem o que Jesus Cristo fala em primeiro lugar. O propósito é que eu esteja sempre fortalecida. Mas ele diz, o meio para chegar a esse propósito, ele fala o dever de orar sempre. Orar sempre. Só por aí eu vou conseguir o propósito que ele estabelece. Nunca desfalecer. Se eu tenho uma vida de oração ativa, se eu recorro aos céus, se de verdade eu tenho intimidade com Deus na oração, se eu gosto que as pessoas orem por mim, eu gosto que as pessoas intercedam por mim, eu tenho humildade para pedir às pessoas, lembra de mim nas suas orações, mas eu não fico só nisso, eu construo a minha própria caminhada de vida de oração, eu construo a minha disciplina de vida de oração, eu não me dedico às coisas de Deus apenas durante o culto na minha igreja, mas eu sou uma pessoa com a mente voltada para o trono, eu sou uma pessoa com o coração aberto para o toque do Espírito Santo, eu levo tudo a Deus em oração, oração é o meu estilo de vida. Se for assim, e tem que ser assim, então nós saberemos lidar com nós mesmos na hora do nosso enfraquecimento, na hora do nosso esmorecimento, na hora em que a nossa alma estiver abatida, assustada e cansada, nós vamos ao trono da misericórdia, nós vamos ao trono da graça de Deus em oração, nós vamos chamar a presença do nosso Pai, e a presença dEle, talvez lá na simplicidade da casinha onde a gente mora,
agora. No momento em que vamos estar só nós e mais ninguém, todos foram para os seus afazeres. Talvez isso só possa ser altas horas da madrugada, mas nós estaremos ali, joelho no chão e boca no pó, falando com o nosso Pai, dizendo: é tua mão que me sustenta, é a tua mão que me sustenta, eu preciso que a tua mão me sustente. Nós buscamos a face do Todo-Poderoso, e talvez algumas de nós vamos poder compartilhar aqui quanta experiência da visitação de Deus lá na intimidade da nossa casa. E a gente sabe, Ele veio porque eu chamei, porque não tem mais ninguém orando aqui agora. Quando eu estou lá na igreja, é muito crente orando, então no final das contas, eu não sei exatamente quem foi que atraiu a presença dEle, mas eu estou aqui dentro da minha casa, é só eu e Ele, e eu chamei, e Ele veio. Então de fato, Ele me ouve, quando eu oro junto com meus irmãos, ou quando eu oro sozinho na minha casa. Como que eu não vou avançar nessa experiência? Pois Jesus está dizendo: sabe o meio de você nunca esmorecer? Ore sempre. Ore sempre, busque a face de Deus, sempre. Seja Ele o teu conselheiro, seja Ele a pessoa da sua mais alta confiança, com quem você vai desabafar, rasgar seu coração, desnudar a sua alma, abrir de verdade os seus segredos e dizer a Ele: tu sabes, Senhor, e eu sei quão pequenino eu sou, mas como uma criança eu recorro ao meu Pai, porque eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Esse sentimento de que a gente pertence a Deus, irmãos, isso deixa a nossa alma tão segura, tão tranquila. Lembra quando a gente era criança, ou lembra das suas crianças? Quando algum perigo nos rondava, quando algum perigo rondava elas, o que fazia essas crianças se sentirem seguras? Quando vinham correndo para a beirada da nossa saia, quando vinham correndo segurar na nossa mão, quando nós íamos correndo segurar a mão da nossa mãe, do nosso pai, a gente sentia: não, aqui ninguém me maltrata, perto do meu pai, perto da minha mãe, ninguém judia de mim. Assim tem que ser a nossa alma para com o nosso Pai. Ele garante a nossa segurança. A gente percebe: não, se eu estiver pertinho dele, ninguém me maltrata. Porque Jesus não nos engana, a palavra não nos engana, não nos diz que não haverão tribulações, que não haverão dificuldades. Pelo contrário, diz que nós seremos muito perseguidos, a vida será muito difícil nessa terra, especialmente para aqueles que têm a ousadia de receber Jesus como Salvador, aqueles que têm a coragem de confessar que servem a Jesus Cristo. Esses estão afrontando Satanás, esses estão irritando o reino das trevas de uma maneira que o reino das trevas reage. E o que nós vamos fazer então? Vamos desistir de Jesus Cristo? Vamos desistir da nossa fé? Vamos ficar intimidadas e dizer: eu não quero provocar esse bicho? Não. Nós vamos nos refugiar na presença do nosso Deus. O propósito, o ideal é que você nunca desfaleça. Como que eu consigo isso, Jesus? Bom, você vai oscilar. Às vezes você vai se sentir forte, às vezes você vai se sentir fraco. Mas então eu nunca vou alcançar o propósito? Calma, faz o seguinte: quando você estiver fortalecido, toca para frente. Quando você estiver enfraquecido, ore ao seu Pai. Ele te fortalece, Ele revigora você, Ele restaura você. Você tem experiência de oração, você sabe o que eu estou te falando. Você tem experiência de buscar a face de Deus, você sabe o que eu estou te falando. Você sabe o que o jejum faz na sua vida espiritual. Você sabe, você é mulher de Deus, tem homens de Deus, você sabe o que é isso. Você sabe o que é um propósito de consagração pela presença abundante de Deus no seu coração faz na sua vida. Você sabe disso. A gente entra naquele propósito que ninguém fica sabendo. A gente não comenta com ninguém. É um mistério, é um segredo entre nós e Deus. Nós estamos ali na nossa intimidade com Ele, não precisa de ninguém ficar sabendo. Mas nós separamos aquele tempo para nos dedicar a buscar a face dEle, como sendo a coisa mais importante, como de fato é para a nossa vida. E Ele responde, Ele se aproxima, Ele envolve a nossa alma. É uma coisa tão maravilhosa, é um renovo tão maravilhoso. É como se Ele nos fizesse mergulhar
na graça e no amor dele. E nós percebemos, eu tô seguro, meu Deus me ama, o meu Deus sabe o que eu estou passando, Ele está comigo, o que deve me intimidar? Nada. Essa luta chegou, as outras chegaram, e o que aconteceu com as outras? Passaram, e eu estou aqui. Agora olha que baita luta que está chegando, o que vai acontecer com essa? Vai passar também. E eu permanecerei aqui, enquanto esse for o propósito do Senhor. Não é a luta que vai me matar. Ele me leva quando Ele decidir que leva. E enquanto Ele não leva, uma outra coisa Ele já decidiu. Ele fica aqui comigo, enquanto aqui Ele me deixar. Amém, meus irmãos? A coisa essencial é isso. Por quê? Porque quando nós formos orar, quando nós formos buscar a Deus, nos nossos momentos de enfraquecimento, nós vamos estar priorizando exatamente isso. Meu Deus, eu não estou bem. Aliás, Senhor, eu não vim aqui nesse propósito de oração, de madrugada, de jejum. Não é nem para conversar com o Senhor sobre o problema que está me maltratando, não. Em primeiro lugar, eu vim aqui colocar diante do teu altar, está aqui na palma da minha mão, a minha vida, a minha alma, o meu ser. Eu estou tão esgotado, Senhor. Eu estou tão sem esperança. Eu estou tão sem força, eu estou num desânimo, Deus. Eu sei que eu não posso continuar assim. Então, se o Senhor me perguntar assim, minha filha, o que você prefere? Que eu resolva o problema ou que eu restaure você? Aí, Senhor, isso significa o quê? Que o Senhor resolve o meu problema, mas mesmo eu tendo a solução, eu vou continuar abatido? Ou então, o Senhor me restaura, me revigora e eu me sinto de novo, de pé na tua presença. Mesmo que o problema continue ali me atentando, Senhor, eu prefiro ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. Porque agora eu aprendi a ter paz na alma. Antes, Pai, viver desse jeito para mim era comum, porque eu vivia nas trevas, e as trevas é lugar disso mesmo. Perturbação de mente, perturbação de alma. O ser humano não tem sossego para dormir, não tem sossego para comer. A mesa está farta, mas não tem prazer de comer. A cama é confortável, limpinha, aquecida, mas o sono não vem. A cabeça perturbada, pensamentos que se vêm lá das profundezas do inferno. Às vezes vozes que ninguém mais escuta. Às vezes vultos que ninguém mais vê. É uma perturbação total. Mas agora não. Eu vivia assim, achava que a vida de todo mundo era assim. Mas depois que o Senhor me alcançou, meu Jesus, depois que o Senhor me piscou lá fora e me trouxe para o teu aquário, depois que o Senhor se apropriou da minha vida, é tanta paz, mas é tanta paz. Eu encontrei vida de verdade, eu encontrei alegria de verdade, eu encontrei paz na mente, paz na cabeça. Na tua presença, Deus, a minha experiência de conversão é assim. Eu nasci de novo, é outra vida, não tem nada a ver com aquilo de antes, porque agora eu tenho o que a alma necessita. Mas sabe, Senhor, essa situação de intensidade de luta está me deixando perturbada, com a mente agoniada, angustiada, atordoada. Eu estou me sentindo desfalecido, eu estou sentindo sem presença no mundo espiritual, sem atitude na batalha espiritual. Eu estou sem força. Sabe, está parecendo a vida como era antes de vir para a tua presença. Mas como assim? Se eu não sair da tua presença, eu continuo confessando que tu é meu Senhor e Salvador, eu não te reneguei. Por que eu vou voltar a sentir essa prisão da alma como eu sentia antigamente? Eu não posso viver assim. Eu não aceito mais viver assim. Agora que os meus olhos contemplaram a tua glória, agora que o meu coração foi saciado com a alegria e a paz que a tua presença traz, eu não aguento viver assim. Meu Deus, pode vir a luta que vier, eu suporto qualquer coisa, eu só não suporto estar vazio da tua presença. Eu só não suporto essa sensação de desamparo na mente, na alma. O que eu não posso suportar é ter que viver de novo desse jeito. Uma sensação de desamparo, desproteção. Como assim se qualquer pessoa que resolver acabar com a minha vida, acaba. Qualquer pessoa que resolver levantar uma calúnia e me destruir, destrói. Qualquer hora que uma pessoa resolver fazer uma macumba para mim, pega e acabou comigo.
Qualquer hora que alguém resolver jogar uma praga em mim, uma maldição em mim, pega e acabou comigo. Eu não vou viver assim. Eu já vivi desse jeito, com medo de tudo, com medo de todo mundo, achando que as pessoas tinham esse poder sobre a minha vida, que Satanás tinha esse poder sobre a minha vida, e naquele tempo tinha mesmo, porque eu não estava debaixo da cobertura do sangue, mas agora eu estou. Então eu não vou viver assim, eu não aceito viver assim, porque a verdade me libertou desse medo, a verdade de que Deus me ama, a verdade que Ele é o Todo-Poderoso, a verdade que Ele é o meu Emanuel, o Deus comigo. Então quando nós confessamos a palavra, cremos na palavra, nós vamos à oração e dizemos: restaura, Senhor, cura a minha alma. Cura minha alma. Eu não nego que ela está enferma, eu não nego que ela está abatida, mas eu te afirmo, Senhor, não é assim que eu quero viver. Eu quero ser curado, eu quero sorrir outra vez, eu quero amar, eu quero ser generoso, eu quero ser bondoso, eu quero refletir a glória do Senhor nessa terra. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a vida abundante que o Senhor me dá. Amém? Quando nós orarmos assim, Ele ouve? Você acha que Ele ouve? E ouvindo, Ele responde? E de que maneira Ele nos responde uma oração tipo essa? Depende. Cada caso será um caso. Às vezes, uma manifestação especialíssima dEle, tocando a nossa vida. Um mistério, uma coisa que às vezes você sente que o corpo até está, sabe, quase desfalecendo, como aconteceu com Daniel lá na beira do rio, quando ele foi visitado pelo Senhor, os joelhos dele tremeram e ele caiu desmaiado. Tamanha foi a presença e a visitação de Deus na vida dele. Talvez Ele vai nos curar desse estado todo, com um momento assim, totalmente espiritual, místico, poderoso, onde o magnífico Deus toca a espécie, a matéria, toca a nossa estrutura finita, nossa estrutura terrena. Ele vem e toca nosso sistema nervoso central, Ele vem e toca nossa estrutura de lembranças, de memória, Ele vem e toca nossas emoções, e simplesmente vai curando cada lugarzinho que Ele toca. Às vezes é num congresso, às vezes numa vigília, às vezes num culto de Santa Ceia, às vezes numa oração de segunda-feira, às vezes no culto no lar, não importa. De repente, a presença dEle vem e toca esse crente que fez esse clamor, que fez essa oração, e Ele simplesmente nos levanta do chão. E ali vira a página. E as pessoas ficam: o que aconteceu contigo? Que hoje tu está desse jeito, ontem você era apenas uma sombra. E a gente diz: Ele me visitou e Ele curou a minha alma. Isso acontece ou não acontece? O que eu estou te descrevendo acontece ou não? Você sabe que acontece, porque já aconteceu com vocês muitas vezes. E pode estar na expectativa, porque vai acontecer muitas outras. Por quê? Porque Ele está muito perto de nós nessa terra. Mas você sabe que Ele não tem uma maneira só de responder às orações. Haverão situações em que Ele não vai nos curar assim, num único toque, instantaneamente. Haverão situações em que Ele vai nos restaurar as forças através de um processo. Um processo que normalmente, preste atenção nisso, um processo em que normalmente Ele vai agir, como na maioria das vezes Ele age na face da terra, usando outro ser humano como ferramenta nas mãos dEle. E através desse ser humano, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos tratar, e Ele vai sarando, restaurando, curando a nossa alma. Isso pode acontecer dentro do nosso âmbito familiar, pode ser uma daquelas pessoas ali que está chorando junto conosco, sofrendo junto conosco, que o nosso estado deixa aquela pessoa preocupada, deixa aquela pessoa abatida, e aquela pessoa está na brecha por nós, está intercedendo por nós, está clamando por nós, e essa pessoa Deus vai usar, e através dessa pessoa Deus vai falar ao nosso coração,
diariamente, cada dia uma dose do medicamento divino, cada dia um pouquinho do tratamento divino, que vai entrando na nossa audição, vai penetrando na nossa mente, e nós vamos sendo curados pelas palavras vivas, que estão vindo dos lábios daquela pessoa, mas de verdade, procedem do coração do nosso Deus. Deus usa a família para tratar a gente, ou não? Se você tiver alguma dúvida, eu te pergunto, você é mãe, você é pai. Você acredita que Deus usa você para, através de você, falar aos seus filhos? Você acredita ou não? Claro que sim. Ora, se Ele pode usar os pais para, através dos pais, falar aos filhos, por que Ele não pode usar os filhos para falar aos pais? Você acredita do fundo do seu coração que Deus usa você para aconselhar seu marido? Para aconselhar sua esposa? Através de você, Deus libera a palavra rema para o coração daquele seu cônjuge. Você acredita nisso? Pois por que Deus não pode usar o seu cônjuge para liberar uma rema, uma palavra de dentro de Deus para dentro de você? É por isso que a família é uma equipe terapêutica. Precisa ser. Para isso que Deus nos condiciona a viver na terra em pequenos grupos, pequenas equipes, que são as famílias. Para que haja cuidado recíproco, para que haja cuidado mútuo, para que um cuide do outro. Olha como é que é a vida, gente. Deus nos dá nossos filhos. E aí quando nós temos nossos filhos, quem cuida de quem? Nós vivemos para eles, não é? Nós cuidamos deles, esquecemos de nós mesmos. E o que é importante para eles é prioridade para nós. Eles são prioridade para nós. Mas chega um tempo da vida em que a história muda. E quem cuida de quem? Os filhos cuidam dos pais. É assim ou não é? Mas sempre é a família, o grupo, a equipe, um cuidando do outro, um cuidando do outro. Então não se assuste. Se o Senhor Deus escolher a família como a ferramenta que Ele vai usar para tratar essa alma que está tão esmorecida, tão desanimada, para que isso aconteça, essa alma que está tão esmorecida, tão desanimada, precisa ser receptiva, precisa ser aberta. Você já imaginou que maravilha se os nossos filhos não guardassem segredos de nós? Se eles nos contassem tudo, se eles viessem desabafar conosco e contar os seus medos, seus erros, tudo. E não apenas viessem desabafar para nos informar, mas sentados ali humildemente dizendo: que orientação você me dá, mãe? Que orientação você me dá, pai? Você já imaginou que maravilha que seria? Com esse ouvido de boa vontade para ouvir nossos conselhos, para levantar dali rapidamente e fazer tudo que a gente aconselhasse eles a fazer. Fala a verdade, isso não seria maravilhoso? Você imagina se nós, sendo esse o caso, sendo nós essa pessoa que está precisando ser aconselhado, orientado, nós estamos tão acostumados a oferecer isso, que na hora de receber nós já não sabemos mais receber. Nós não sabemos abrir o coração lá dentro da nossa casa. Nós não sabemos rasgar nosso coração diante do cônjuge, diante dos filhos. Às vezes alguém vira para nós e pergunta: nossa, que cara, porque nós somos muito transparentes, nós mulheres, né? Não sei, acho que nós mulheres somos muito transparentes. Quando a gente está com a tromba desse tamanho, a gente simplesmente não consegue dar um sorriso, a gente está com a cara torta. Aí alguém vira lá dentro de casa e fala assim: nossa, que cara é essa? A gente fala: a única que eu tenho. O que está vendo diferente na minha casa? Não, vamos ser sinceros. A pessoa virou e perguntou: o que está acontecendo? Que cara é essa? Só se a gente for doida para estar com uma cara dessa, estando tudo bem. Então é uma oportunidade para falar a verdade. O marido está querendo participar, talvez o filho já não é mais uma criancinha, ele também já pode participar. Fala a verdade. Diz: eu não estou passando bem, eu estou muito preocupado, eu estou muito triste. Eu ouvi uma coisa que me aborreceu demais. Às vezes, a gente só precisa dessa conversa, desse desabafo. Parece que sai um peso de 1 tonelada de cima dos nossos ombros, quando a gente abre o coração e confessa. Por que Tiago diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para quê? Para você ser curado. Do que ele está falando? Eu vou sair abrindo meu coração e contando meus pecados para todo mundo? Não. Eu tenho os meus, tu tem os seus. Nós temos a nossa individualidade, Deus conhece a todos nós, e não é disso que Tiago está falando, mas ele está falando: tem coisas que estão me adoecendo, e eu preciso conversar sobre essas coisas.
Porque quando eu conversar sobre essas coisas, o fato de traduzir em palavras os meus sentimentos e os meus pensamentos vai me ajudar a vê-los por um outro ângulo. Eu vou poder refletir sobre isso de uma outra forma e de repente aquilo que estava tão gigantesco vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho. Continua sendo um aborrecimento, mas já não é mais um aborrecimento gigantesco que tem o poder de me esmagar. Nesses momentos o Espírito de Deus, porque o Senhor habita conosco lá dentro da nossa casa, amém, meus irmãos? Ele pode estar coordenando esse momento e realmente usando um para curar o outro. Como tantas vezes Ele usa nós mães para curar filho, para curar esposo. Ele também quer usar a eles para curar a nossa alma. Ou talvez o Senhor Deus vai nos curar num processo como esse, mas num diálogo na nossa família espiritual. Por que nós precisamos ser mais sinceras do que nunca umas com as outras? Porque nossa alma feminina adoece fácil, mas não sara facilmente. Então eu lido com você, eu tenho que lidar com você com o máximo de cuidado para eu não te adoecer. O que eu ganho com isso? O que eu plantar, eu vou colher. Você também vai lidar comigo da mesma forma, com cuidado. Não é com babação, não é com bajulação, é com respeito, é com consideração. É escolhendo as palavras para não ferir, para não agredir. E se em algum momento uma chega para a outra, sabe, transtornada, a outra chega para uma, não por mera curiosidade, mas movida pelo Espírito de Deus. Fala, minha irmã, o que está acontecendo? Que desespero é esse? Minha irmã, que tristeza é essa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Talvez ela vai dizer assim, você pode me ouvir por 5 minutinhos? E aí vocês vão para um cantinho da igreja e ela vai desabafar. E o que você vai fazer com o conteúdo da conversa? Você guarda. É só entre você e Deus. É material para a sua intercessão. É material para a sua oração. Aquela pessoa te demonstrou uma confiança que você deve honrar. Porque lá na frente você vai precisar desabafar com uma irmã em Cristo. E ela também será a boca de Deus para te orientar. Ela será instrumento de Deus para falar o seu coração. Ou quando uma situação for extremamente delicada, você vai procurar sua liderança na igreja, que tem essa responsabilidade ética de te ouvir, de te aconselhar e de resguardar os seus assuntos. Mas nós precisamos disto, porque às vezes o Senhor vai nos curar imediatamente, num toque espetacular da sua presença na nossa alma. Mas na maioria das vezes não será assim. Na maioria das vezes Ele vai cuidar de nós usando pessoas para fazer isso. Alguém está me entendendo? Às vezes nós exigimos, não, Senhor, eu quero que o Senhor venha me visitar, eu preciso que o Senhor venha me visitar. Ele já está visitando. Ele já ficou falando a semana inteira, através da boca do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, lá dentro de casa, mas a gente não escuta, porque a gente não está com o ouvido atento e apurado para ouvir que aquilo ali é voz de ser humano, mas a mensagem veio da parte de Deus. Nós ficamos na igreja e nós precisamos recorrer. Mas a gente fala assim, eu não vou ocupar pastor não. Eu não vou ocupar pastora nenhuma não. Esse povo já tem muito problema. Eu não vou levar problema. Eu não sou assim, eu não sou de levar problema para pastor. Mas não foi assim que Jesus Cristo estabeleceu a igreja. Quando Ele estabeleceu a igreja, Ele orientou os pastores, cuidem das ovelhas, cuidem das ovelhas. E o que significa isso? Exatamente, estar a postos para oferecer esse aconselhamento que é bíblico. Ah, mas esse pastor, essa pastora, essa Bíblia, é disso que se trata o aconselhamento pastoral. É o fundamento da palavra para cada assunto que estiver acontecendo na vida de cada pessoa. E talvez o Senhor Deus ainda vai usar uma outra ferramenta, que nem evangélico seja. Talvez vai usar um profissional da saúde emocional. Não se assustem com isso. Eu acho interessante como o crente assusta quando a gente fala essas duas categorias profissionais, psiquiatra e psicólogo. Como que o crente assusta, como que o crente rejeita. É como se o crente tivesse sido criado com essa perspectiva. A única parte do meu corpo que pode adoecer é do pescoço para baixo. Do pescoço para cima não pode adoecer. Sou crente,
Eu sou de Deus, eu tenho fé. Porque qualquer parte do pescoço para baixo que adoece, a gente procura o médico. Especialista em qualquer uma dessas partes. Mas quando o adoecimento é aqui, a gente acha que é falta de fé. Ou como dizem os pregadores americanos de décadas passadas, que exportaram essa doutrina para a nossa sociedade cristã brasileira, doença da mente é endemoniamento. Isso é o que eles pensam lá e fazem a gente pensar aqui, mas não é verdade. Porque isso aqui é um órgão do corpo, faz parte de qualquer outra parte do corpo. Se qualquer outra parte adoece e funciona mal porque está doente, por que aqui seria diferente? E se aqui estiver adoecido, por causa desse sufocamento, desse esmagamento, dessa sobrecarga de preocupações, de medos, de ansiedades, por que nós não vamos poder ser tratados? Por que Deus não pode escolher cuidar de mim, na minha saúde psicológica e mental, através de um profissional dessa área? Se quando os meus rins adoecem, Ele cuida de mim através do especialista que cuida de rins. Se quando eu tenho um problema cardíaco, Ele cuida de mim através do cardiologista. É assim ou não é? Ou quando o coração começa a pifar, nós vamos só para o joelho e falamos, eu não vou caçar médico, eu não vou caçar médico. Ah, a gente fala assim, fala, mas custa. A gente pensa, eu estou infartando, corre comigo para o pronto-socorro. Uma fisgada, uma pontada, uma falta de ar, eu não posso morrer, eu acho que eu estou infartando. Corre, danado, me leva. É assim que a gente fala? Tem que ser especialista. Você marcou com quem? Clínico geral? Meu caso é grave, tem que ser especialista. Nós confiamos. Por que nós confiamos? Porque nós sabemos que na maioria das vezes Deus nos cura através da medicina, da qual Ele é Senhor. Então eu quero fechar essa nossa reflexão com essa proposta, que a gente realmente deixe o Espírito Santo abrir a nossa mente para que nós entendamos. Quando Jesus Cristo fala assim, você procura estar numa situação em que você nunca desfaleça, mas como eu sei que você é humano e você vai acabar enfrentando momentos de desânimo, quando isso acontecer, ore sempre. Quando você orar, lembra, Ele está ouvindo o que você está falando. E lembra, quando Ele ouve, Ele responde. E lembra, Ele responde de maneiras variadas. Talvez a resposta dele vai ser uma visitação que te cura sim, sobrenaturalmente. Mas isso não é o comum dele fazer. O comum dele fazer é Ele direcionar você para um processo de cura, onde Ele vai tocar a sua vida através de pessoas. Seja da sua casa, seja da sua igreja, ou seja um profissional da área da sua necessidade. De qualquer forma, quando a tua cura chegar, a glória será de quem? A sua gratidão em primeiro lugar irá para quem? Porque é Ele que está cuidando de nós. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O Espírito de Deus está no nosso meio. O Espírito de Deus está dentro de nós. A verdade cura, a verdade liberta. O Senhor Deus está nos abrindo a mente aqui nesta tarde, para nós entendermos, não tenha receio. Ele saberá cuidar de nós. Ele está pronto para cuidar de nós. Ele entende que a nossa alma às vezes fica assim mesmo, esgotada, desvalida, absolutamente conturbada, porque é muito peso, é muito medo, é muito susto, mas o Deus de poder está falando conosco aqui nesta tarde. E Ele está ouvindo a sua oração. Rasga seu coração. Fala com Ele, Senhor, eu preciso ser treinada nisso. Não apenas para eu ser abençoada, mas para eu poder orientar outras mulheres, outras irmãs. Mostrar para elas que esse enfraquecimento, isso aí, interessa ao reino das trevas, porque ele vai conseguir judiar muito de nós, se ele nos pegar assim. Mas nós não vamos facilitar para ele. Nós vamos ser fortalecidas no Senhor. Nós vamos ser tratadas, nós vamos ser curadas. Ou pela visitação especial de Deus, ou pela pessoa que Deus vai escolher para através dela curar a nossa alma. Mas o Senhor quer que a nossa alma seja curada, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos agora como irmãs,
E por isso oramos de mãos dadas, nos unimos umas às outras agora. Não apenas unimos as mãos, nós unimos o nosso coração. Coração de mulher, coração de homens de Deus, coração de filhos de Deus, coração, ó Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vidas que cremos no Senhor, na palavra do Senhor, no agir do Senhor. Vidas que temos experimentado teus livramentos. O Senhor tem feito coisas grandiosas diante dos nossos olhos. Nós temos contemplado a tua glória, Senhor. Nós temos visto o teu poder atuando em nosso favor. São tantas experiências, graças a Deus, tantas experiências contigo, tantas manifestações do teu poder. Quantas vezes o Senhor já nos livrou até o dia de hoje. Nós só temos a te agradecer, Senhor. Mas também precisamos confessar, Pai, nós somos humanos, nós somos, ó Deus querido, finitos, nós somos, ó Deus querido, pessoas que as circunstâncias nos desgastam, nos esgotam. Nós não queremos ficar assim, mas às vezes é assim que nós estamos, e trazemos a nossa vida diante de Ti agora, para Te pedir: renova-nos, Pai, cura-nos, Deus, sara a nossa alma, Senhor, que não haja vazio dentro de nós, mas que sejamos preenchidos com a Tua presença, a Tua visitação na nossa alma, acalmando o nosso coração, aliviando os medos, Senhor, nos devolvendo essa segurança que nunca se ausentou de nós, mas que nós perdemos a percepção dela. Eu te peço misericórdia nessa tarde, que a misericórdia do Senhor alcance a nossa vida, e o Senhor nos trate, nos cure, nos abençoe com a renovação da paz e da alegria do Senhor no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Então um abraço na sua irmã, no seu irmão. Diga: Deus abençoe sua vida. Pastor Eliane, por favor. Glória a Deus. Deus tenha falado ao seu coração e te abençoado nessa tarde, em nome de Jesus.